Buenas noches! E aí, como vocês estão? Cara, que dia foi esse? Porque sim, meus amigos, contra tudo e contra todos, o nosso Ibovespa acabou de romper mais uma vez o topo histórico. E esse topo histórico é válido, tá? Esse rompimento é válido porque ele fechou acima dos meus topos anteriores. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque se a gente quiser ver, por exemplo, o meu MACD. Opa, deixa eu excluir os estudos. O meu MACD aqui, se a gente for ver, né? Ele tá mais baixo aqui, ó. Ele tá mais baixo aqui, subindo aqui. Isso não quer dizer nada, porque a tendência é 100% de alta, tudo para cima, quando a gente fala, logicamente, sem estar transformando o Ibovespa dolarizado, né? Porque o Ibovespa dolarizado é tendência de queda infinita. Mas se a gente for ver somente o gráfico, assim, a gente só vê que beleza, tá subindo com menos força, o que significa que provavelmente eu vou ter algum recuo para poder comprar e evoluir aí com o preço, né? É isso que nós temos. Mostrando aqui então nossos estudos, já vamos direto ao ponto, tá? A defesa do médio vendedor já até tirei aqui, porque agora ela foi-se embora, foi com Deus. E agora o que que a gente tem? Vocês estão vendo só coisa verde aqui, né? Verde e o amarelo ali. Ou seja, voltei ao modo caiu, comprei novamente. Então, se eu for direto para 60 minutos, todo recuo eu vou estar buscando por compras. Então, aqui, por exemplo, ó, caí nessa base. Se eu tiver meus gatilhos de RSI e MACD, vou estar comprando. Se vier para cá, ainda mais esse dojizinho assim, gosto muito, vou estar comprando, vou estar comprando. Então, assim, não tem muito o que fazer. O que eu só não vou fazer é o quê? Ficar procurando topo atrás de topo, né? Afinal, hoje eu acho que muita gente deve ter se queimado aí procurando topo atrás de topo. Graças a Deus, o nosso operacional não deu venda nas regiões ali. A gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Mas basicamente o que eu tenho que buscar? Ibovespa em 139.525 até 138.980 mais ou menos, a região de compra. 138.280 até 137.800 compra. 137.020 até 136.430 é compra. 136 mil até 135.600 é compra. Não acho que vai aqui amanhã, né? Até porque amanhã é feriado lá nos Estados Unidos. Então nem sei como vai se comportar aqui. Mas eu acredito que esse movimento hoje que aconteceu aqui, por ser mais forte, por mais que lá fora tenha puxado, acho que teve algumas questões internas, porque vocês vão ver a questão do DXY, como que se comportou ainda. Mostrando aqui já diretamente o nosso gráfico, né? Vocês vão ver mínima marcada, máxima marcada, porque a gente sabe que são passíveis e plausíveis de manipulação, tá? Eu sim continuo com esse order block aqui marcado de venda, mas não significa que eu vou estar vendendo, tá? Eu só sei que é uma região que, se eu tiver pelo menos uma quebra da estrutura num tempo gráfico menor, eu tô autorizado para poder buscar por uma venda. Ainda não tocou lá, bem verdade. Então, enquanto um detalhe importante, né? Enquanto o Ibovespa rompeu o topo histórico, a gente não rompeu o topo aqui de maio. Então, assim, a gente vê a diferença entre os dois. Então, às vezes, pode ser que dê uma venda no índice futuro, mas não dê pelo Ibovespa. Mas, sabendo que a mãe é o Ibovespa, né, a gente tem que ter muito mais cautela com as vendas a partir de agora, beleza? Se eu for olhar aqui para um cenário de 60 minutos, né, que eu rompi topo atrás de topo, eu considerando somente, ó, veja só, quando a gente dá um dezoom do gráfico, tá? Eu sei que, acho que é melhor eu mostrar no 240 aqui, isso fica mais claro para vocês. E deixa eu tirar isso aqui. Eu sei que no 240 eu estou tentando perder fundo, certo? Quando ocorre este movimento aqui, eu não perco esse fundo, eu faço fundos mais altos, numa expectativa de que agora esse movimento que tentou reverter vai ser quebrado e vai voltar a romper topos e fazer topos e fundos ascendentes. Então aqui a gente já tinha que ter muita cautela com qualquer outra venda. Não estava absurdamente impossível, mas a gente tinha que ter um pouco mais de cautela, assim. Mas beleza, agora a gente vai ter que esperar, simplesmente sabendo que no cenário de 60 minutos, que é o cenário mais considerável, principalmente para day trade, nos 60 minutos a gente rompeu isso aqui, a gente fez primeiro boss, então agora eu tenho um cenário de 60 minutos 100% para cima. O que significa que todo e qualquer recuo eu vou estar buscando por compras, tá? E aí isso vai de tudo que é de 60 para baixo, tá? 60, 15 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, o que você quiser trabalhar. Saiba que todo movimento de recuo vai ser um movimento de mitigação para procurar por pontos interessantes para a gente estar comprando. Mostrando agora aqui já os meus estudos, tá bom?
Isso aqui eu deixei em aberto pra vocês, só pra gente ver que hoje... Não, foi muita sacanagem que a gente não conseguiu pegar a compra. Muito. Eu não vou falar pra vocês, mas quem é da mentoria vai poder provar que isso aqui foi o toque da linha The Boss dos 5 minutos. Só que eu não queria fazer ela. Porque eu tava esperando essa região de 79% e foi muito próximo, mas não pegou. Beleza. Ela continua válida. E agora vocês viram que ela não tá mais em amarelo, agora ela tá em azul. Então de 140 a 795 até 140 600, eu quero muito comprar. Mas a gente tem possíveis pontos de parada aí pra cima. Aqui a gente teve uma venda pelo 1 minuto no dia de hoje, que foi onde até eu postei lá no meu Instagram, que deu aí cerca de 489 pontos, né? Esse 1 minuto bem aqui. Mais agressivo porque é de 1 minuto, né? Mas a gente trabalha com o que a gente tem. Cadê você agora, bebezinho? Que foi justamente no toque da linha de corrida, a gente já tinha aí o IFR do próprio 1 minuto, significando que seria plausível, né? Um recuo. E aí, quem capturou esse movimento aqui, fez a venda aqui e deu aí cerca de 2-1 do movimento. Quem não capturou é um ponto importante, tá? Conteúdo de mentoria. Aproveitando, se você está interessado na mentoria, já acesse o QR Code, porque 7 dias você pode desfrutar de tudo e saber o que é a linha de boss que eu tanto falo. E se você não curtir no final, achar que não é firula, ou quiser só o seu dinheiro de volta, fique à vontade para pedir o retorno, tá bom? Então aqui, a entrada, para quem gosta, né, entrou justamente pelo toque da linha de boss, que foi bem na máxima aqui, praticamente, foi... No toque do meu order block que eu tinha marcado ele, que foi 141,735, e conseguiu capturar aí esses 500 pontos. Uma pena que depois simplesmente rasgou, mas também não deu gatilho para nós, o que foi importante. Veja como esse 1 minuto aqui tá chegando muito forte no MSD, significando que tem muita força compradora. Então é óbvio que eu não posso entrar no meio do trem, né? É óbvio. Quem entrou no meio do trem acabou se queimando. Então isso aqui já não me serve mais. Agora, pontos de interesse para mim amanhã. Eu tenho essa primeira região que, se for na abertura direto, ó, presta bem atenção. Abertura, eu vou escrever aqui. Abertura somente. Se abrir nessa região aqui, eu topo uma compra com o stop aqui embaixo, tá bom? Sabendo que ele vai poder me violinar, porque a volatilidade da abertura é muito alta, e eu vou ter que entrar novamente se ele fechar abaixo, fechar acima no 1 minuto, tá bom? Então, 142,710 até 142,530, mais ou menos, é uma região de compra que vale para abertura. Se não abrir aqui, se abrir por aqui, se abrir para cima, eu não faço nada, tá bom? Não faço nada. Agora, por que eu não faço nada? Porque a gente tá vendo aqui que a gente teve essa última pernada aqui, pá, e depois falhei a liquidez. Falhei a liquidez. Então isso é muito inseguro de eu estar operando na primeira pernada válida para mim, que é essa aqui, né? Que é essa pernada que rompeu esse topo. Justamente por isso eu prefiro ficar de fora se o mercado abrir flat aqui. Agora, se for com gap aqui, sou parceira, beleza? Então, primeira região assim que eu quero muito, 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 eu vou torcer para que eu tenha o meu gatilho lá de RSI e de MACD. Lembrando que tem vídeo no canal, tá bom? Se vocês quiserem entender um pouco mais sobre esse operacional. De 142,310 até 141,785. Linha de boss super importante aqui em 142,210, mais ou menos, 205. Depois disso, eu tenho essa região aqui, bem aqui, ó, que eu vou deixar marcada, que também é um ponto de interesse meu, bem aqui, tá? De 141,370 até 141,030. Depois, isso aqui se tornou muito maravilhoso, que é o que eu acabei de falar para vocês, que é 140,795 até 140,590. E assim, eu não acho que vai até aqui embaixo amanhã, tá? Pode até ir outros dias, mas com essa falta de liquidez assim, amanhã, feriado, mas, né? A gente fala 139,875 até 139,560 e depois, aí vê. 139, 130 até 138, 730, beleza? Agora vamos pro dólar rapidamente aqui. Cara, dólar não tá me dando oportunidade de nada, tá? Porque ele não tá chegando, não tá nem tendo força pra chegar nas minhas regiões. Então, assim, quem tá vendendo toque de médio pra baixo, tudo mais, tá se dando muito bem aí. Porque todos os tempos gráficos estão pra baixo e não tem nada a se fazer, tá bom? Então aqui eu vou já entrar nos 5 minutos, porque eu acho que talvez a gente ache alguma operação amanhã. Mas lembrando que eu não tô muito afim de ficar forçando a operação no meio do caminho, tipo essa que eu marquei aqui pra vocês, dos 5 minutos, botei em amarelo só porque, assim, quem tiver muito afim, tiver gordura pra gastar. Então, 5,455 até 5,459,50. Meu primeiro ponto interessante, 5,474 até 5,482,50. Segundo ponto interessante, 5,496 até 5,507, 5,508, tá? Melhor.
E aqui pra cima, nossa, esses pontos são lindos, maravilhosos, mas acho muito difícil. E amanhã, mas beleza, vamos falar, né? Pelo menos aqui. 5537 até 554750 e depois 5550 até 5557. Toda vez que o gráfico anda, eu tenho que fazer isso aqui, porque eu tenho toque, mas eu faço isso depois de vocês, senão vocês vão brigar. Só trazendo os preços pra cá, né? Pois é isso que a gente tem aqui. No último final, ele fechou abaixo, aqui, ó. Meus 5 minutos realmente fechou abaixo do meu último fundo, validando. Ó, fechou aqui abaixo, validando essa pernada e essa pernada aqui, tá? Então, por isso que eu marquei essa região aqui. Mas não queria, eu preferia muito mais aqui, tá bom? Então é isso. Vamos lá falar... Ah, antes da gente entrar em outras questões, teve um amigo que me pediu pra falar de Vale 3, tá bom? Então, eu vou falar Vale 3. E quem tiver interesse de saber... Nossa, o que foi isso aqui? Quem tiver interesse de saber um ou outro ativo, a gente vai sempre tentar mostrar aqui. Eu seleciono um pra gente poder matar junto com vocês e explicar muito mais, tá? Deixa eu botar aqui Vale 3 em cima também, junto com as marcações da linha de Bos, até para poder deixar vocês um pouco mais seguros. Então, tem uma linha de Bos aqui em 60 com 63 no semanal. Fica muito claro, né, que aqui vai ter uma briga, a gente vai estar justamente, ó, nessa região dos 79% quase, a gente vai ter esse POI aqui, é um POI muito interessante, mas que, assim, a gente tá falando em termos de semanal. Eu vou pedir um favor para vocês, quando vocês forem pedir também um ativo para mim, me faz um favor, pede o tempo gráfico, porque fica mais sucinto. Eu vou falar hoje de maneira geral, porque eu não sei o que o amigo queria operar. Se eu pegar aqui direto para o diário, a gente consegue saber que essa é uma congestão, e nada me impede de estar avaliando o seguinte ponto, e agora eu vou falar só de SMC com vocês. Que isso aqui poderia ser uma referência do meu comprador surgindo. Olha como ele faz essa pernada de alta aqui. É a maior pernada de alta em muito tempo que a gente teve. Em questão de tempo, em questão de amplitude. Depois ele cai, bate aqui nessa região e faz o que a gente chama de manipulação. Fecha abaixo, fecha acima. Isso aqui é o que a gente chama na mentoria de manipulação, o Spring. Depois, ele sem mesmo romper essa região aqui, ele vem e toca na região de novo, ó, bem aqui, sem perder esse fundo. Isso aqui a gente pode chamar de defesa do médio do player. Uma vez que um comprador, se ele existe aqui mesmo, e ele está querendo fazer uma tal de acumulação, porque está em fundo, uma região de fundo, ele não quer mesmo que rompa isso aqui tão rápido, até que ele faça toda a posição dele, até que ele monte toda a posição dele. Então, uma vez que romper isso aqui, é porque significa que, ó, acabou, c'est fini, já montei minha posição, agora bola para frente, vamos deixar o preço rodar, tá? Então, aqui pode ser uma acumulação, sim, do preço. Só que, lógico, se você quer operar o mais fácil, você opera um repique para poder vender. Mas a gente pensando no termo de longo prazo, se eu for até colocar aqui o mensal para você, que eu estava olhando o mensal, eu não posso descartar que pegar isso aqui, ó. Pegar tudo isso aqui que aconteceu de 2008 para cá. A gente teve essa pernada aqui, seguido desse rally, seguido dessa última pernada, certo? Isso aqui pode ser a mitigação do preço até um ponto mais barato. Eu não posso descartar essa ideia. Então, se eu for traçar isso aqui de 0 a 100 aqui, olha aonde eu toquei. Olha aonde eu toquei. Olha onde eu toquei, cara. Região de 79% a gente chama de OTE. Tem muitas pessoas por aí que estão pegando essas ideias de OTE e chamando de outra coisa, tá? Mas a gente chama de OTE aqui. Isso é do próprio SMC. Eu não vou inventar nome e patentear que foi eu que inventei, porque eu não inventei. A gente estudou em outro lugar, comprovou pelo operacional. Mas enfim, isso aqui é uma zona OTE. Zona OTE, quem opera, compra aqui e coloca aqui. Então isso aqui a gente tá falando de um gráfico mensal. É algo para você ficar por muito tempo comprado, uma possibilidade. Ah, mas ainda tá caro e tudo mais. Tem a possibilidade de você vender put. Quando você vende put, você pega o prêmio da venda e você pode comprar a esses preços. Então, vender uma put aqui a R$52 ou até a 55, ainda tá no preço. Não é de toda loucura não, tá? Até porque se a gente for olhar a questão de dividendos, cara, Vale 3 paga muito bem dividendos. Se você quer saber um pouco mais de fundamentalistas, das zonas fundamentalistas nossas, a gente tem um vídeo no canal que é a Carteira CDI, Carteira do Dinheiro Inteligente, que a gente fala tudo sobre a parte fundamentalista lá. Nós temos uma carteira pública aberta para você analisar o que estamos comprando, o que estamos de olho. E se você quer aprender a fundo, dentro da nossa mentoria, depois que você passa pela parte técnica, você tem a possibilidade de dar um passo a mais para o avançado, onde você vai aprender essa parte fundamentalista também, tá bom? Então é isso que eu tenho para te dizer, meu caro amigo.
Se eu quisesse pensar a longo prazo, aqui eu gostaria de estar comprando Vale. Se eu quiser pensar somente para trade, então, meu caro my friend, o que a gente vai esperar? O rompimento dessa região, fechar acima, fechar abaixo, e já rompeu, e será que ele manipulou? Fechar acima, fechar abaixo, para eu poder estar vendendo. Até porque aqui a gente está na região de uma linha de boss do diário, tá? Bem aqui, mais ou menos. Deixa eu ver uma coisa aqui. Eu tenho... Não tem uma divergência perfeita de 60 minutos, não. Não seria bacana de estar vendendo aqui ainda, não. Deixa eu ver aqui uma coisa. Não. Espera subir mais um pouquinho. Espera, talvez, sabe o quê? O melhor dos cenários, ele tocar essa região aqui. Essa região aqui. E aí a gente pega, então, esse fio da meada aqui, ó. Já que é para colocar o nosso dinheiro, já que é para gastar o nosso tempo, a gente vai sempre tentar ser o mais assertivo possível. Ah, mas e se cair dali? Beleza, beleza. Pode cair, sem mim. Mas não vai levar o meu estresse à toa. Porque se eu for estopada ali, eu vou ficar bem pé da vida, porque não estava de acordo com o meu operacional. Então a gente marca essa região aqui de 57,15 até 58 reais. Aqui eu vou estar buscando meu RSI acima de 70 e aqui eu vou estar buscando uma divergência, tá? Se a minha referência é o diário, eu vou estar buscando meu RSI acima de 70 aqui de novo. Então, espera ele cair, volta para cá, aqui vai ser a melhor venda. E aí, a minha divergência vai para 17 minutos. Nossa, eu não tô entendendo nada, que tipo gráfico doido é esse? Entra na mentoria, entenda o racional, e aí você vai entender por que a gente tenta fugir do varejão, tá? Mas tudo tem um estudo por trás. Isso aí, inclusive, o multiplicador de 5, que você vai ver que a gente divide por 5 o tempo gráfico, é do próprio Alexander Elder, tá bom? Então é isso que temos aqui de valeta. Beleza? Vamos agora falar lá de fora. Eu vou ser bem sucinta, porque eu já estendi muito o nosso prazo. Uma coisa certa, lá fora, S&P, cara, é estouro acima de touro. É tipo assim, tudo é maravilhoso. Never bet against America. É uma loucura, é uma loucura. Por mais que eu tenha, assim, essa divergência aqui no diário, cara, isso aqui só quer dizer, de novo, que vai ter um recuo para poder buscar por alguma compra eventualmente. Então, se teve muita gente, nossa, Ari, fala mais um tempo gráfico menor. Tá bom, vou falar um tempo gráfico menor, mas lembrando que tem muita volatilidade lá fora também, tá? Se eu fosse buscar por alguma compra amanhã porque amanhã tá fechado, né? Mas então vamos deixar para domingo e segunda. Aqui, essa região aqui, ela é válida para mim, tá bom? Esse ponto. Nossa, meu mouse tá dando uns palos aqui, um tilt, às vezes. Essa região é válida para mim, essa região é super válida para mim. E a gente só tem que esperar cair. Nossa, mas vai cair isso aqui. Cara, eu não posso comprar aqui. Tá muito caro, né? Eu vou estar entrando no olho do furacão. Por mais que até preço médio funciona aí, né? Pelo visto. Então, 6196 até 6177,7, mais ou menos. 78, né? 6169 até 6132 também é ponto de compra. E 6108 até 6080. Tá? Mas tem que esperar cair. Ouro, a gente não vai fazer nada, porque tá parado nessa meiuca, não rompeu o topo, não perdeu o fundo, então melhor descartar, tem ativos mais fáceis pra gente ver. Euro, dólar acionou o trade, que a gente comentou, tá? Ele tocou aquela linha de bolsa mensal, acionou o trade aqui, o alvo tá pra cá, vamos ver se vai buscar ou não. É um trade super arriscado, porque a tendência é muito forte, mas ele tá dentro de uma região muito interessante pra nós. Se o cara do mensal não quiser perder toda essa trabalheira anterior que ele fez aqui, ó, toda essa trabalheira aqui anterior aqui, ele tem que defender aqui. E, meu amigo, você tem que defender aqui, viu? Tá certo? Então, aqui tá um trade ativo. DXY, queria muito que ele tivesse tocado aqui. E aqui um ponto importante que eu falei pra vocês. Cara, eu acho que o evento de hoje foi muito mais interno do que somente o externo, né? Por mais que lá fora porrou pra cima. Aqui, a gente vê o dólar se valorizando. E a gente vê o dólar aqui só caindo, só caindo. Então, é um movimento que significa que teve mais entrada de dólares no país. Por isso que a bolsa porrou para cima e o dólar continuou caindo, né? E não que o dólar está se desvalorizando, no caso, entendeu? Até porque, se você viu, né? O euro-dólar aqui acionou uma venda, que quer dizer que o dólar está se valorizando. Infelizmente, eu queria que tocasse aqui nesse ponto, ainda não tocou. É o ponto ideal para a gente comprar dólar assim. Vender a casa e comprar o dólar, né? Talvez. E o Bitcoin, aqui está ele. Nada a se fazer. Tentou violar isso aqui no payroll, mas não é
não é muito assertivo operar isso aqui, é melhor ficar de fora, esperar cair talvez aqui 104 até 105 e 600. Se eu quiser ser muito agressiva, só porque tem muita gente pedindo para diminuir os tempos gráficos para tentar operar, então eu botei até no 125 para vocês verem que a gente tem essa base aqui, é o 2 horas que a gente calcula aqui pelos 24 horas de cripto. Então aqui é uma base anterior, pode ser que aqui segura, é uma possibilidade se tiver o nosso gatilho, mas melhor região mesmo aqui a partir de 98.520, viu? Então é isso, um grande beijo para vocês, eu vejo vocês no domingo, combinado? Quer dizer, é eu ou é o Clinton? É um dos dois, tá bom? Beijo e até mais.